Língua Portuguesa, Livro B, Leitura, Lição 2, Aula 1. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta! Vocês já repararam que existem uns brinquedos que são mais populares que os outros? O que as crianças preferem? O que toda ou quase toda criança gosta? Qual é o brinquedo mais popular de todos? Quem tem alguma ideia sobre isso? Eu acho que é a bola. Toda criança gosta de bola, não é? Pelo menos eu nunca vi criança que não gostasse. Até os bebês gostam de bola. Eles ficam vendo a bola rolar, o vai e vem. Depois conseguem pegar, agarrar, jogar. Você sabia que é super fácil fazer uma bola? Dá para fazer bola de papel, de pano, de meia furada. Dá para brincar de bola em qualquer lugar. Só não pode quebrar as coisas dentro de casa, hein? Nem jogar bolinha de papel na sala. Isso mesmo, Alfa. Pois hoje nós temos justamente uma leitura sobre brincadeira de bola. Vamos começar a nossa aula? Vocês trouxeram todo o material? Leitura. Vocês trouxeram tudo? Qual material devemos trazer para esta aula? Como é? Livro B, caderno, estojo com lápis e borracha. E das outras matérias? Isso mesmo. Tem livro de matemática, livro de ciências. É mesmo. E tinha que trazer material para a aula de artes também? Que material era esse? Ah, sim, jornal velho. Quanta coisa precisamos para trazer para a escola todos os dias, não é? Vejam o que eu anotei. Livro B, caderno, estojo com lápis e borracha, livro de matemática, livro de ciências, jornal velho para a aula de artes. O que são esses 3 pontinhos, professora? Isso é por caso da gente lembrar de alguma outra coisa. E eu me lembrei, barbante ou alguma coisa para amarrar. Livro B, caderno, estojo com lápis e borracha, livro de matemática, livro de ciências, jornal velho para aula de artes, barbante ou alguma coisa para amarrar. Puxa vida! E a régua? A régua, Beto! Com os números para a aula de matemática! Livro B, caderno, estojo com lápis e borracha, livro de matemática, livro de ciências, jornal velho para aula de artes, barbante ou alguma coisa para amarrar, régua numerada. Vamos examinar essa lista com atenção? O que chama a atenção de vocês? Nada! É uma lista normal. É uma lista de materiais para trazer para a escola. Como nós podemos organizar essa lista? Vocês têm alguma sugestão? Mas é uma lista pequena. Por que a gente tem que organizar? Beto, você tem alguma ideia? Será que mesmo sendo uma lista pequena não precisa ser organizada? Será? Será que vale a pena organizar? Pode ser, mas eu não estou conseguindo pensar em nada. Eu pego o material, coloco na mochila e pronto. Alguma dica, professora? Eu vou ajudar. Como a gente poderia separar os itens da lista? Vamos pensar em diferentes maneiras de organizar? Ordem alfabética. Tipo de material, por exemplo, livros, depois cadernos, depois outros materiais. Ordem alfabética, tipo de material. E o que mais? Tem mais outro jeito? Esses materiais são todos iguais? Têm o mesmo formato? Tamanho ou forma. Ordem alfabética, tipo de material, tamanho ou forma. O que mais? Vamos pensar. Vocês também têm alguma ideia? Ah, claro! Ótimas ideias! Vamos anotar. Ordem de colocar na pasta.
ordem alfabética, tipo de material, tamanho ou forma, ordem de colocar na pasta. Boa! O que vem todos os dias e o que só vem de vez em quando? Nós poderíamos escrever assim, Mas podemos falar ou escrever de uma forma mais resumida? Alguma ideia? Alguém? Boa! Sempre ou de vez em quando. Vou anotar essa também. Ordem alfabética, tipo de material, tamanho ou forma, ordem de colocar na pasta, sempre, de vez em quando. Poxa, professor, eu nunca pensei nisso. Eu nunca imaginei que a gente pudesse pensar em tantas maneiras diferentes de fazer uma lista. Ainda mais uma lista de coisas que a gente mexe todo dia. Mas são exatamente as coisas de todo dia que a gente precisa ter mais cuidado. As coisas de sempre são tão comuns que a gente pode esquecer. E as coisas que a gente só tem de trazer de vez em quando, essas então. Tem gente que amarra uma fita no dedo para se lembrar. Mas depois elas se esquecem porque amarraram a fita. Ou elas vão lavar a mão e lá se vai a fitinha. Existem outras maneiras da gente anotar. Tem pessoas que usam o celular para anotar. Eu uso. Tem gente que usa até um despertador para lembrar de olhar o celular. Mas essas pessoas podem ficar malucas. Lembrar de anotar, lembrar de marcar o despertador, lembrar na hora que o despertador tocar, lembrar de carregar o despertador pro despertador tocar e lembrar que ele tocou. Porque precisa lembrar de olhar as coisas que precisa lembrar. Que maluquice, professora! E pensar que a gente tem uma cabeça para pensar. Não é muito mais fácil a gente organizar a cabeça? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos aprendendo formas de organizar a nossa cabeça. A cabeça organizada ajuda a organizar as coisas. Que tipo de listas vocês estão acostumados a ver ou a fazer? Eu tenho uma lista que eu faço na minha cabeça. Levantar, tomar café, colocar uniforme, pegar a mochila, vir para a escola, estudar, guardar os materiais, voltar para casa, almoçar, brincar, fazer o dever, brincar de novo. Tem dia que eu vou jogar bola com a turma, na quarta-feira. Depois, hora de tomar banho e jantar. Opa, esqueci. Eu arrumo minha mochila logo depois que faço os deveres. Muito boa a sua lista, Alfa. Está tudo na sua cabeça, tudo em ordem. Mas eu acho que faltou alguma coisa nesta lista do Alfa. O que foi, Beto? Na minha casa, a gente tem obrigação. A gente ajuda nos afazeres. Tem semana que a gente ajuda a lavar a louça, em outras a gente ajuda a limpar a casa. Tem dia que eu fico cuidando da minha irmãzinha até a minha mãe chegar do trabalho. Estou gostando dessa conversa. E nós estamos aprendendo muito com ela, não é mesmo? Mas antes de sair da nossa conversa, vejam essa lista que vocês fizeram. Como organizar listas? Ordem alfabética, tipo de material, tamanho ou forma, ordem de colocar na pasta, sempre, de vez em quando. Será que existe uma forma melhor de fazer listas, de colocar em ordem? O que vocês acham? Por exemplo, essa lista de coisas que o Alfa faz em casa. Qual seria a melhor forma de organizar? Ordem alfabética? Tipo de material? Tamanho ou forma? Ordem alfabética? Não ajuda a lembrar. Tipo de material? Também não. Tamanho? Não. Essas coisas não têm tamanho. Mas tem tempo. Umas são mais demoradas do que as outras. É verdade. Mas não ia me ajudar muito. Ordem de colocar na pasta, nada a ver. Sempre. De vez em quando também não. Aqui é tudo sempre. Já pensou colocar assim? Banho, de vez em quando. Melhor do que o Cascão, que não toma banho nunca. Vocês observaram uma coisa? Nós listamos várias maneiras de organizar uma lista.
E nenhuma delas serviu para organizar as tarefas do Alfa. E se a gente colocasse em ordem de antes e depois? Isso mesmo, gente. A gente precisa se organizar. Algumas coisas são importantes da gente fazer lista, mas a maneira de organizar a lista depende. O que é mais importante de tudo? Para que fazemos listas? Para não esquecer. Isso mesmo, Alfa. A gente faz listas, sobretudo, para não esquecer. Mas a gente pode fazer listas por outras razões também. Como assim? Que razões? Eu vou dar um exemplo. Hoje nós vamos ler um texto chamado Uma Brincadeira de Bola. Oba! Hoje nós vamos jogar bola aqui na sala? Hoje nós vamos ler um texto chamado Uma Brincadeira de Bola. Uma Brincadeira de Bola é o título do texto. Ops, ler um texto. Tá bem. O que nós podemos saber só com o título do texto? O que podemos saber só com o título do texto? É possível fazer essa brincadeira só lendo o título? O que mais precisamos fazer para saber como é essa brincadeira? O texto vai falar sobre o quê? Que tipo de texto será esse? O que vocês estão vendo? Mais uma lista. Hoje é o dia das listas. Aposto que no final da aula nós vamos fazer a lista das listas. Quem sabe isso não seria uma boa ideia para o dever de casa? Mas agora ainda não está na hora disso. Vamos pensar aqui, na nossa lista. O que podemos saber só pelo título? É uma brincadeira de bola. Deve ser uma brincadeira que a gente gosta. Será que é uma brincadeira que a gente já conhece? Boas perguntas. Daqui a pouco a gente vai saber a resposta. Mas o Beto já ficou curioso, não é? Será que é uma brincadeira que a gente gosta? Será que a gente já conhece? Vejam como é importante a gente observar o título antes de começar a ler. Tanta coisa para a gente pensar e imaginar. É possível fazer essa brincadeira só lendo o título? Claro que não. A gente não sabe qual é a brincadeira. Só sabe que é de bola e nem sabe que tipo de bola. O que mais precisamos fazer para saber como é essa brincadeira? Será que tem ilustração? Se a gente conhecer o jogo, a gente sabe. Mas se for uma brincadeira nova, precisa ler o texto. Precisamos conhecer as regras. O texto vai falar sobre o quê? Que pista nós temos para pensar? Pense você aí em casa também. Pense em tudo que a gente já conversou hoje. O texto vai falar sobre o quê? Uma brincadeira. Dizer as regras. Mas pode ser um texto sobre a história da brincadeira, do tipo que o Adeuzinho gosta de escrever. Boa, Alfa. Essa é uma ideia interessante, uma possibilidade. Na lição 1, a gente ficou conhecendo o Adeusim. Ele estuda como os brinquedos aparecem e vão se modificando. Esse texto poderia ser sobre a história de brincadeira de bola, por exemplo. Mas que pistas nós temos para achar que não é isso? Isso mesmo, você está ligado na aula. Vejam o que ele falou. Eu vou repetir com as minhas palavras. Hoje, a professora começou fazendo listas. Isso é uma pista. Outra pista. Nós já sabemos que nesta unidade tem 5 aulas. E todas as aulas vão ser sobre textos do tipo procedimento. Então, é muito provável que nosso texto ensine alguma brincadeira de bola. Oba, quero ver! Agora mesmo, Beto. Que tipo de texto será esse? Essa o nosso colega já respondeu. Deve ser um texto sobre como fazer, procedimento, instruções. Então, vamos conhecer o nosso texto. Página 18. Unidade 1, lição 2, brincadeira de bola. Olha aqui, ordem! Eu conheço essa brincadeira. Adoro jogar, é muito legal. Ordem?
Isso é nome de jogo? Será que é por isso que a professora falou tanto sobre lista? Olha aqui, Alfa. Isso é uma parede. A gente joga a bola na parede, mas é cheio de macete. Parece fácil, mas pode ficar muito difícil. Eu quero ver. Vamos ler, professora? Eu vou ler. Acompanhem comigo no seu livro. Unidade 1, lição 2, brincadeira de bola, Ruth Rocha. Essa brincadeira se chama ordem. Dá para fazer de turma ou até sozinho. Bata a bola na parede e jogue de volta. Quem deixar a bola cair, sai fora. Ordem, seu lugar. Enquanto bate a bola, vá dizendo as frases seguintes e vá cumprindo as ordens. 1. Ordem. 2. Seu lugar. 3. Sem rir. 4. Sem falar. 5. Um pé. Joga a bola e levanta um pé. 6. O outro. Joga a bola e levanta o outro pé. 7. Uma mão. Pega a bola só com uma mão. 8. A outra. Pega a bola com a outra mão. 9. Bate palmas. Joga e bate palmas. 10. Pirueta. Joga e roda. 11. Atrás adiante. Joga, bate palmas nas costas e na frente. 12. Bate queda. Joga, bate palmas e bate no colo. 13. Perdão. Joga e ajoelha. Rocha, Ruth, Almanaque Ruth Rocha, São Paulo, Ática, 2004. Página 106. É assim mesmo, mas a gente pode mudar as regras para ficar mais difícil, mudar o ritmo ou jogar de 2. Nossa, que legal! Eu vou te ensinar no recreio, Alfa, ou depois da aula, ou você passa lá em casa de tarde. Não vejo a hora. Massa, professora! Eu adorei essa aula de leitura. Que entusiasmo, Beto! Mas essa brincadeira é muito legal mesmo, não é? A gente pode brincar com outras pessoas. Fazer ficar cada vez mais difícil. Mas agora o nosso desafio é outro. Vamos examinar o nosso texto com atenção. Quantas partes tem esse texto e quais são elas? 2. 4. Opa! Aqui nós temos 2 ideias diferentes. Vamos ouvir os 2 lados? Alfa. A primeira parte são as instruções, são as 3 primeiras linhas. A segunda são as ordens. E que nome você daria para essas partes? A parte de cima, como é o jogo. A parte de baixo, como jogar. Mas pode ser também modo de jogar. E as ilustrações? São parte de alguma coisa ou são outra parte? Elas são ilustrações, ilustram como jogar. Então, são parte do como jogar. Beto, e quais são as 4 partes que você vê no texto? Primeira parte, a apresentação do jogo. Segunda parte, ilustrações. Terceira parte, instruções. Mas ilustrações são uma parte separada? O que as ilustrações demonstram? Elas são parte das instruções. Então, são 3 partes. E qual é a outra parte? Jogar. Essa não está no texto. Ah, você identificou as 2 partes do texto. Vamos verificar a primeira parte? Essa brincadeira se chama ordem. Dá para fazer de turma ou até sozinho. Bata a bola na parede e jogue de volta. Quem deixar a bola cair, sai fora. Essas frases têm a ver uma com a outra? Qual é a relação entre elas? Vamos examinar com atenção? A primeira frase apresenta o jogo, diz o nome. A segunda frase explica o número de jogadores. Ela tem a ver com a primeira frase. Sim, estamos falando do jogo e de quantos podem jogar. E a terceira frase? Ela é parte da mesma ideia? O nome do jogo, quantos podem jogar, como jogar. Sim, a terceira frase explica como jogar. Está falando do mesmo jogo, é o mesmo assunto, as regras. E essa parte? Do que se trata, Alfa? Isso também são regras? Não são regras, são os comandos, os movimentos. Nesse jogo são as ordens.
e tudo é do mesmo assunto. Como o texto organiza essa informação para facilitar a leitura? O que ajuda a relacionar os itens? Os números, um depois do outro, estão até coloridos. Isso mesmo, um texto bem organizado. Tem duas partes. Cada parte trata de um assunto. A primeira parte apresenta o jogo e as regras. A segunda parte, os comandos. E o que liga ou separa as duas partes? A ilustração. Ou o que separa? Viram como é importante pensar na estrutura do texto? O que liga as ideias em cada parte? O que liga ou separa as partes? Fluência de leitura. Acompanhem comigo. Eu joguei, tu jogaste, ele jogou. Nós jogamos, vós jogastes, eles jogaram. Repita comigo, vamos? Eu joguei, tu jogaste, ele jogou. Nós jogamos, vós jogastes, eles jogaram. Eu vou ler esses verbos. Eles estão no modo indicativo, o tempo é o pretérito perfeito. Acompanhem junto comigo. Observem o ritmo e a entonação. Agora são os verbos ser, estar, ter, haver. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Eu estive, tu estiveste, ele esteve. Nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Eu houve. Tu houveste, ele houve. Nós houvemos, vós houvestes, eles houveram. Agora eu vou falar esses verbos sem ler. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Eu estive, tu estiveste, ele esteve. Nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Eu houve, tu houveste, ele houve. Nós houvemos, vós houvestes, eles houveram. Agora vamos ler juntos esses verbos? Bem depressa. Fazer, medir, pedir, ouvir. Certo? Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Eu medi, tu mediste, ele mediu. Nós medimos, vós medistes, eles mediram. Eu pedi, tu pediste, ele pediu. Nós pedimos, vós pedistes, eles pediram. Eu ouvi, tu ouviste, ele ouviu. Nós ouvimos, vós ouvistes, eles ouviram. E agora, bem rapidinho. Eu acertei, tu acertaste, ele acertou. Nós acertamos, vós acertastes, e eles levaram a bola e acabou a brincadeira. Legal, professora! Muitos verbos. Resumo da aula. Vamos jogar ordem. Hoje nós aprendemos muita coisa. Depois nós vamos jogar ordem. Agora nós vamos colocar as ideias em ordem. Vamos colocar a nossa cabeça em ordem. Aliás, quem foi mesmo que falou em fazer uma lista das listas? Sabe o que é uma boa ideia? Nós vamos fazer uma lista das listas. Isso vai nos ajudar a resumir o que nós aprendemos hoje. Lista das listas. Lista dos materiais que trazemos para a escola. Como organizar listas. Perguntas que podemos fazer ao título de um texto. Parece que foram muitas, mas só fizemos 3 listas. A lista dos materiais que trazemos para a escola. Lista dos materiais que trazemos para a escola. Livro B, caderno, estojo com lápis e borracha, livro de matemática, livro de ciências, jornal velho para aula de artes, barbante ou alguma coisa para amarrar, régua numerada.
Depois nós fizemos a lista sobre maneiras diferentes de organizar uma lista. Como organizar listas? Ordem alfabética, tipo de material, tamanho ou forma, ordem de colocar na pasta, sempre, de vez em quando. E nossa terceira lista era de perguntas que podemos fazer só com base no título. Perguntas que podemos fazer sobre o texto com base no título. O que podemos saber só com o título do texto? É possível fazer essa brincadeira só lendo o título? O que mais precisamos fazer para saber como é essa brincadeira? O texto vai falar sobre o quê? Que tipo de texto será esse? E quanta coisa aprendemos, não é mesmo? Ah, e é claro, nós lemos um texto sobre uma brincadeira muito legal. Nós vamos falar muito sobre ela. Dever de casa. Leitura e compreensão. Livro B, página 19, exercício 1. Copiar as perguntas e responder no caderno. O outro dever ninguém vai esquecer. Chame seus amigos para brincar de ordem. Depois vocês vão me contar como foi. Combinado? Até a próxima!